Que Mulher é Essa? Um podcast para mulheres de todas as idades, seu novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Alessandra Feltri, nutricionista, especialista em saúde feminina. Mas antes de começarmos a nossa entrevista de hoje, com uma convidada super especial, eu vou especialmente ter um atendimento individual aqui da minha filha hoje, né? Mentira, não é individual, mas a gente tem uma grande profissional aqui conosco para falar sobre imunidade, alergias e suplementação da infância à puberdade. Mas antes de começarmos, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador master, que é a Move, que está comigo e faz parte dos meus dias, um drink proteico refrescante, levemente gaseificado, que garante as minhas doses de proteína ao longo do dia. E aí você pode utilizá-lo no seu café da manhã ou no momento da tarde, ou até mesmo completar a sua refeição do almoço ou jantar de uma forma super prática e fácil. E também gostaria de agradecer os nossos apoiadores, Mamba Water e Bermate. E eu sou a Bruna Fabres, empresária, pesquisadora entusiasta de saúde e bem-estar, e estou hoje aqui com essas duas mulheres incríveis para fazer muitas perguntas e trazer conteúdos muito incríveis para vocês. Antes de a gente começar, eu queria pedir para você já deixar um like aqui, e se você gostar desse conteúdo, compartilhar com mais pessoas para que ele possa chegar a muitas e muitas casas e lares que podem se beneficiar dessas informações que a gente está trazendo aqui hoje. Hoje a gente tem o prazer de receber conosco a doutora Martina, que é pediatra, imunologista e alergista, além de mãe e uma ótima estudiosa também da saúde, né? Bem-vinda, Martina. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, duas mulheres incríveis, entusiastas da saúde, porque, de fato, o que a gente mais quer pra gente e, especialmente para os nossos filhos, para as nossas crianças, é saúde. Então, esse papo vai ser maravilhoso. Obrigada. Obrigada pela presença, pelo seu tempo, que é tão precioso numa vida tão agitada, com uma agenda lotada. Obrigada pelo seu tempo aqui hoje e o seu conhecimento. E eu já quero começar fazendo uma pergunta, porque a Martina, gente, vou chamar de Martina, tá? Sem doutora. Por favor. A Martina, ela tem um cuidado muito especial com a entrega, né, de todo o conhecimento dela durante a prática clínica, que foi uma visão diferenciada no mundo da pediatria, que é uma visão mais funcional e integrativa. Explica pra gente o que significa essa visão pediátrica mais funcional e integrativa, Martina. Vamos lá. O conceito funcional integrativo, ele nada mais é do que o conceito da medicina em si. Sim. Porque quando nós nos formamos médicos, nós buscamos cuidar das pessoas e não cuidar das doenças. Perfeito. E a partir de um momento em que a gente precisou naturalmente se especializar e aprofundar os conhecimentos, acabamos esquecendo do restante. Então, dentro da medicina, como o conhecimento é muito amplo, né, e muito extenso, a gente acaba sendo, você se forma médico, aí pediatra, daí alergista, imunologista, e dentro da alergia e imunologia você ainda se especializa, sei lá, em rinite. Então, a gente acaba olhando para a rinite e esquece, muitas vezes, de entender que o contexto maior, ele é mais importante. E a visão funcional integrativa, ela traz para a gente não só essa visão mais macroscópica, mas também mais ferramentas para a gente conseguir trabalhar e melhorar aquele indivíduo, né, aquela criança. E mesmo porque você trouxe um exemplo que vai ficar fácil eu falar aqui com todos os nossos ouvintes. Quando você trouxe especialista em imunologia, em alergia, aí vem a rinite. A rinite é apenas a ponta do iceberg. Então, por baixo, né, tem uma imensidão de fatores que faz com que você, como profissional, com essa função, com essa visão de uma visão funcional integrativa, chegue a uma estratégia muito mais eficiente do que só apenas tratar a consequência, que é essa rinite. De onde ela veio, qual a causa raiz, né, Martina? Exatamente isso. Então, quando a gente pensa com um olhar funcional integrativo, a gente, vou dar o meu exemplo, tá? Então, quando eu me formei, não sei se você sabe um pouquinho da minha história, mas assim, mas quem está aqui conosco, tem gente que vai conhecer a sua história, tem gente que não, mas então conta a sua história, por favor. A maioria das pessoas que entram nessa visão funcional integrativa são pessoas que passam por alguma situação, alguma dificuldade, alguma doença, algum problema na família e acabam conhecendo essa forma diferente, essa estratégia diferente de abordagem. No meu caso, eu
vivi o funcional integrativo desde criança. Então, a minha mãe é uma das pessoas que mais fala sobre esse assunto. Ela é dentista, mas é homeopata, culturista. Ai, que maravilha. Ela desenvolveu a primeira padaria funcional do Brasil Que em demais. 2005. Massa. Como é o nome? Eu não conhecia. Faz um Não, merchan fechou, pra já gente. fechou. Ah. A Jaita, vocês conheceram? Eu não conheci. A Jaita foi a primeira. Então, assim, eu participava de congressos funcionais integrativos, não funcionais. Eu ia lá expor pãozinho quando eu tinha 15, 20 anos. Então, eu estava na faculdade, ia lá falar da fibra do pão, do baixo índice glicêmico. Ela fazia congelamento rápido para não perder nutriente. Ela fazia combinações imunológicas, coisas que, assim, Isso há quantos anos atrás? 2005. Olha, 20 anos 20 quase anos, atrás. Imagina. Então, exato, foi a primeira. Então, Exato. isso, esse conceito eu vivi com ele. Então, a partir do momento que eu entrei na faculdade, Ele era eu óbvio. achei que para mim ele era maravilhoso. Só que quando eu entrei na faculdade, eu Choque. me afastei dele, porque falavam tão mal dessa visão, Dessa de qualquer coisa que não abordagem. era científica ainda, né? Porque agora a gente tem Sim. muito mais evidência de todos esses raciocínios, né? Dessa parte da fisiologia, da base da fisiologia, mas antigamente isso era muito mal visto. Então, quando eu me formei, eu me afastei. Eu falei, não, mãe, você é louca. Isso aí não tem meu sentido. Deus. Então, no início da minha carreira, eu cuidava das crianças com sintomático. Então, era isso. Uma rinite, por exemplo, higiene ambiental, tirava lá os ácaros, os bichinhos de pelúcia do quarto, Mas corticoide tópico, antialérgico, e era frustrante isso. Só que esse é o ponto, é frustrante. O resultado, ele é muito ruim. A criança volta de 3 em 3 meses na sua consulta com a mesma queixa, você prescreve o mesmo remédio e assim, pouco se tem de evolução. E chegou um momento que eu falei, não, tá bom, né? Vamos misturar um pouco, vamos ver o que acontece. E aí, quando eu mergulhei no mundo da suplementação, do intestino, do estilo de vida, de cuidar da parte de saúde mental, isso transformou completamente o resultado dos meus pacientes. Sim. E aí foi que eu falei, não, ok, Aham. vou me aceitar. Eu tenho esse conhecimento e é por aí que a gente tem que ir. Você sabe que agora, como mãe, eu tenho a Pietra, 1 ano e 4 meses, e tem momentos, graças a Deus, não tantos, momentos que eu me sinto frustrada. Eu não sou especialista em nutrição infantil, não vou me dedicar a isso, já defini isso na minha vida. Eu tenho minha nutricionista, que é uma querida, que você conhece também, que é a Andrea Frix, então deixo essa parte integralmente para ela. Tenho um ótimo pediatra, mas em certos momentos onde a nutrição já não entrega também um resultado diante de uma doença, na pediatria também a gente, né, fica assim, será que é isso? Será que é só essa medicação? Eu me encontrei nesses momentos. Não é questionando a prescrição de uma medicação, mas é questionando o todo, sabe? Falar assim, poxa, o que mais que seria bem-vindo? Porque diante de uma doença, você pode até enxergar qual seria lá a causa raiz, mas às vezes a medicação vai ser necessária para que aquele processo ele tenha uma remissão mais rápida, Com né? certeza. Então eu falo, A gente medicação... não é contra. Não, A medicina funcional exato. não é que eu não uso antibiótico, Exato. antialérgicos, corticoides, eu prescrevo, mas nós estamos quando aqui, tem inclusive, porque a medicina existe, Graças né? a Deus. Graças a Deus. É o caminho do meio, É o né? caminho- Exato. Eu mesma já tive situações que, assim, se eu não tivesse tomado antibiótico, eu teria morrido. Exato. Então, que bom. Graças a isso. Deus que existe um antibiótico. Exato, Exato. exatamente. Mas ainda assim não é uma visão que todo mundo tem. Tá bom, tudo bem, agora é o antibiótico, mas e depois disso? Como que vai ser todo esse caminho para que um sistema imune não fique tão prejudicado, ou que ele se torne mais eficiente, ou que essa alergia também não venha, né, prejudicar a qualidade de vida das crianças. A minha filha, ela teve a PLV, então, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, no primeiro no consumo do leite, que na verdade foi uma escolha porque eu ainda não tinha o leite certo dela após a amamentação, eu amamentei até 5 meses, meu leite secou.
E aí eu já sabia exatamente qual a fórmula que eu queria. Só que no momento de fazer a prescrição da fórmula, até ela chegar, Sei o que eu aconteceu. tive que usar Aham. outra fórmula que não era a que eu queria para minha filha. E eu já sabia sobre isso, que são as fórmulas de farmácia. Martina foi uma vez, tadinha. Ficou toda empipocada. Então, o que eu enxerguei ali? Eu Ela falei é assim, bem sua filha mesmo, né, amiga? Esse é o problema, o fruto não cai longe ai, do pé. meu Deus. Quanto mais a gente sabe, estuda por conta da gente. Deixa eu te falar, e é mesmo, né? Eu falei assim, justo isso, não é possível, vai ser já exatamente comigo. Mas aí eu tive a chance, né, de ter e eu falo chance até pelo custo, né, Martina? A gente sabe que hoje fórmulas hidrolisadas, prescritas, são fórmulas mais caras, Sim. não é todo mundo que tem acesso, mas naquele momento eu sabia já para onde eu estava caminhando. Mas, no momento que isso acontece para uma criança que não tem acesso a uma outra formulação, existe na pediatria, com a visão funcional integrativa, algo que possa modular um pouquinho? Tá, você vai com esse leite, que não seria o ideal para você. Então a gente vem dando um suporte aqui diferente. Existe isso? Como é que acontece isso? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A criança tem alergia à proteína do leite de vaca, ela não pode a proteína intacta, e eu preciso prescrever uma outra forma. Porque assim, existe um plano do governo que ele oferece isso de forma gratuita. Perfeito. Então, a princípio, a gente tem fórmula de aminoácidos e fórmulas extensamente hidrolisadas gratuitas pelo governo. Esse não seria um problema. Nas enchentes do Rio Grande do Sul, essa foi uma super demanda, porque era assim... Era uma distribuição muito difícil de fazer chegar, né? E aí eu tive a real dimensão de quantas crianças possuem essa alergia hoje em dia. É muito comum, né? Tem sido cada vez mais comum, né? Todas as doenças alérgicas têm sido cada vez mais comuns, de início mais precoce e de término, ou seja, o momento em que a criança atinge a tolerância mais tardio. Antigamente, a gente imaginava que essas alergias não IgE-mediadas, que são essas mais clássicas de sintoma gastrointestinal da infância, se encerrassem ali por volta de 2 aninhos, tá? Então, quase 100% das crianças estariam tolerantes. E hoje em dia a gente vê que isso persiste 3, 4, 5 anos. E as alergias IgE-mediadas, aquelas mais graves, que têm relação com a anafilaxia, costumava acabar por volta de 5 anos. E hoje em dia a gente vê adolescentes tendo reações extremamente graves ainda. Então, o sistema imunológico, ele está reagindo diferente e a gente vê, sim, um aumento da prevalência e da gravidade dessas doenças. E você acredita que esse sistema imunológico reagindo aí por mais tempo tem a ver com o padrão alimentar da mãe e com a falta de uma suplementação organizada no começo da vida? Eu não posso te afirmar isso, porque não tem o trabalho do pulso cego randomizado multicêntrico. Mas na prática clínica você não tem dúvida de que todas as nossas mudanças de estilo de vida que aconteceram, e não só em relação ao que comemos, ao que suplementamos e as nossas necessidades, mas ao mundo estressante que a gente vive, todas as toxinas ambientais estão interferindo no funcionamento do sistema imunológico e estão dificultando não só para as alergias, mas também para o crescimento de outras doenças, como doenças autoimunes, neoplasias, que têm se multiplicado e aumentado, né, de forma, infelizmente, vertiginosa na pediatria. Martina, logicamente, se a gente for falar de aleitamento materno, ele é o nosso padrão ouro de qualidade, né? Mas para aquela mãe que não consegue mais fazer o aleitamento materno, qual seria o padrão ouro de fórmula? Hoje é a fórmula manipulada, ela é individualizada para cada criança? Tem alguma que você recomenda que esteja já pronta no mercado? Pergunta difícil, vamos lá. Os ouvintes vai tirar podcast sabem que eu gosto de polêmica. Então vamos lá, que o assunto é longo. O leite materno é sempre a primeira opção, isso é óbvio, é um alimento vivo, não tem só macro e micronutriente, tem pré-probiótico, tem células imunológicas, tem anticorpos, ele é o melhor desenvolvedor da nossa imunidade, então, assim, ele molda o sistema imunológico intestinal, ele faz com que a gente tenha uma composição de microbiota diferente. Então, uma criança que toma fórmula, uma criança que usa leite materno não tem a mesma microbiota, por melhor que seja a fórmula, por qualquer que seja a fórmula, não vai ser igual. Então, só por isso, leite materno já fica em primeiro lugar.
Com um viés que eu vou falar aqui, que também é polêmico, eu acho que é importante, a mulher precisa estar bem nutrida. Perfeito. Porque a gente vê hoje em dia muitas mulheres que amamentam, né? Esse movimento é muito forte para a amamentação. Sim. E a gente quer, o que a gente mais quer é isso, mas os médicos e nutricionistas muitas vezes esquecem, os nutricionistas não, mas os médicos, principalmente os pediatras, esquecem de olhar para a mãe. E aí essa mãe não tá mais acompanhando nem com o nutricionista, nem com o obstetra, e aí essa mãe desnutrida muitas vezes não consegue garantir um aporte adequado através do leite materno. Isso é um ponto importante, tá? Mas, de qualquer forma, o leite materno sempre vai ser superior, mesmo com essas nuances, sempre vai ser superior. Sim. Agora, quando a gente não consegue amamentar, o que a gente tem que pensar? Qual é a fase da criança em que isso acontece? Se é um bebê recém-nascido, a gente não tem nenhuma opção. O bebê recém-nascido vai trocar 100%. Então, a gente acredita que a amamentação é uma coisa que é só colocar o bebê no peito, né? Quando a gente não é mãe, é só colocar ali que o bebê mama. E, assim, é o desafio mais complexo da maternidade. Eu acho assim, todas as mães deveriam estudar amamentação e não parto, porque a gente estuda muito parto, e no fundo o que pega o bicho, quando o bicho pega, é a amamentação. Então assim, a chance de desmame é muito grande ali no comecinho. E aí, no Brasil, inclusive, a gente tinha uma taxa de 35% só de amamentação. Não, é muito baixa, né? É muito baixa. Na pandemia aumentou para 50%. A 35% de amamentando. Que amamentam. Que amamentam. Ou seja, 75% eu achei que era de mães que não... É muito alto. É muito alto. Então, assim, a gente hoje estamos, né, evoluindo, as pessoas estão entendendo a importância da amamentação, mas ainda assim é um grande desafio. Sim, e na pandemia foi para 50%. As mulheres ficaram em casa, né? Daí tem um desafio social, né? De trabalho, etc. Então, é uma coisa muito mais complexa essa questão da amamentação. Mas quando ela acontece, né? O desmame acontece logo no começo, vou mais antecipada. Quando acontece uma dificuldade na amamentação na maternidade, a indicação ela é específica. A gente não deve utilizar nenhuma forma de proteína intacta. O intestino é extremamente imaturo quando o bebê nasce. O que é proteína intacta? Boa, vamos lá. Então, nós temos 4 tipos de fórmulas, tá? A fórmula de proteína intacta, em que a proteína do leite não sofre nenhuma modificação. A parcialmente hidrolisada, em que existe um processamento e ela dá uma quebradinha. Então, a gente pensa, vou fazer a analogia aí de um trenzinho com 10 vagões. Tem 10 vagões e a proteína intacta. A parcialmente hidrolisada quebrou ali em 4 ou 5 locomotivas. Se a gente for colocar uma proteína extensamente hidrolisada, a gente já está separando ali de 3 em 3, 2 em 2. E se a gente chegar no aminoácido, que é esse último tipo, ela já está totalmente separada. Então, o sistema imunológico, ele não identifica mais aquilo como uma proteína do leite. Ele passa a ser um aminoácido, assim como a gente suplementa, né? Um aminoácido em si, então aquilo não gera alergia. Quando a gente quer que uma criança pequena não reage ao leite, a gente geralmente usa ou a extensamente hidrolisada ou a fórmula de aminoácidos, porque elas geram menos resposta imunológica. Então, essa proteína intacta, que é a fórmula tradicional. Sim. Os clássicos que você vai encontrar na farmácia, né? Que, inclusive, é mais barata porque não precisa processar. Exatamente. Como elas precisam de menos tratamento, menos preparo, elas são mais baratas. Então, geralmente é a primeira opção. Especialmente nos primeiros 3 dias de vida, mas na primeira semana, usar fórmula na maternidade aumenta o risco de alergia. Porque esse intestino, quando ele não nasce já com toda a sua permeabilidade estabelecida. Ele vai ganhar uma evolução nessa permeabilidade com 3, 4 semanas. Então, no começo, se a gente oferece uma proteína que o sistema imunológico não deveria receber nesse momento, ele passa e tem mais contato com esse sistema imunológico, é mais fácil de desenvolver uma sensibilização. Sim. Então, é um fator de risco para alergia a leite de vaca no futuro. Segundo ponto, passamos dessa fase mais crítica, né, da primeira semana. Então, um bebê ele vai de 1 mês até 6 meses de idade. A gente deveria oferecer para ele uma fórmula que não fosse tão difícil de ser digerida. Então, isso não é recomendação oficial, não tenho esse dado. Mas existe muito sintoma, constipação, diarreia, dor abdominal, desconforto, assadura, que está relacionada à dificuldade da digestibilidade da caseína, principalmente, mas de todas as proteínas do leite de vaca. Então, a sua prática clínica te demonstra isso, né? Me demonstra, assim, no meu consultório é muito raro eu prescrever uma fórmula de proteína intacta. No mínimo, uma parcialmente hidrolisada, porque facilita esse processo de digestão. Isso quando a gente não usa outros tipos de proteína. Então, a gente pode usar um leite de cabra, a gente pode usar que é mais facilmente digerido, a gente pode usar um leite de arroz, a gente pode usar outras fórmulas que tem essa diferença em relação ao tipo de proteína. E depois que a criança passou dos 6 meses, a gente vai focar em comida.
Então, conseguiu chegar nos 6 meses, a introdução alimentar foi legal, a gente vai pensar, tudo bem, vamos usar uma fórmula infantil porque eu não estou conseguindo amamentar. Mas eu vou tentar trabalhar o máximo de alimento e o mínimo porque a fórmula é industrializada. A gente não foge dos industrializados. Sim. Então, a gente vê o mínimo necessário ali para essa criança ter o seu aporte nutricional, especialmente, né, nessa idade, especialmente do cálcio. Ela não tem muitas outras fontes grandes de cálcio que a gente consegue introduzir. Não sei se, a não ser que seja uma família que consiga colocar tahine, que consiga colocar, sabe? A alimentação básica não é essa. E aí a gente precisaria ainda dessa fonte de leite. Mas no consultório existem outras opções. Então, existe, como você mesmo falou, até fórmula manipulada. Sim. Então, a gente pode manipular. Qual é a diferença dessa fórmula manipulada? Que a gente tira diversos recipientes. Então, os emulsificantes, a forma dos ativos. O terror dos nutricionistas, né? Todos os terrores dos nutricionistas são retirados quando você tem a possibilidade de fazer uma prescrição, né? Esse aqui é o problema é que as crianças não gostam. Não sei se você tem. Olha, eu já provei o leite da PP. É horroroso, gente. Martina, eles não aceitam. Não é tão pediatria, não é tão simples. Ela aceitou até 1 ano de idade aquela fórmula pior que você puder imaginar. Horrorosa. Eu falo, tadinha, gente. Ela tomava, mas assim, ela acordava de manhã e tinha a mamadeira de manhã. Feliz da vida. Feliz da vida. Mas é que ela não tinha parâmetro de comparação. Ela não tinha parâmetro de comparação. Ela saiu do leite materno e já foi para essa. Leite materno? Não, você não é gostoso. Leite materno é delicioso perto da fórmula. Sim. Mas não é nada. Mas era até difícil de eu falar, assim, as pessoas sempre me perguntavam, eu só falava que eu não comprava na farmácia, que eu fazia a prescrição. Você usou a manipulada, pior, não? Usei manipulada. É mais forte ainda o sabor. Então, assim, não dá nem para falar, porque não é uma adesão fácil, mas a Pietra, se eu der até hoje, ela vai tomar. Ela tá com uma outra... Quando começa cedinho, mas, por exemplo, se fosse um bebê que desmamou com 11 meses, esquece. Ah, depois tá. que começa a introdução alimentar, é muito mais difícil da gente conseguir. É porque ele tem um parâmetro de comparação. Então, sei lá, o bifinho, a bananinha. Tá parecendo assim, eu não vou colocar a Alessandra no mesmo bolo, não vou colocar a Pietra no mesmo bolo, porque a Pietra tomou essa fórmula até 1 ano e ela já comia. Então, assim, foi um caso, uma exceção. Seria uma exceção de uma paciente sua também que tomou essa fórmula, mas eu acho que o caso não seria esse aqui, né? É das possibilidades que a gente tem, né? E hoje existem algumas fórmulas que têm, assim, uma melhor fonte de gordura. Sim. Porque a maioria usa, assim, óleos horrorosos. Óleos refinados, né? Óleos refinados. Então, assim, a fonte dos nutrientes, a maioria deles não são os mais biodisponíveis, tem uma questão de estabilidade. Então, assim, eu agradeço por existirem as fórmulas, porque antigamente era muito complicado a gente conseguir fornecer esses nutrientes para as crianças. Então, assim, é a mesma coisa do antibiótico, graças a Deus que elas existem. Mas eu acho que com o passar dos anos, elas vão ser ainda muito bem trabalhadas e melhoradas, entendeu? Porque tem muito que melhorar. E eu entendo exatamente essa sua frase, porque hoje o que nós vivemos a respeito da alimentação, não é a indústria que impõe o que a gente vai comer. Hoje, ela coloca no mercado o que nós estamos demandando. Então, cada vez mais você vê produtos com os melhores adoçantes, com os melhores ingredientes, quando a gente fala de minimamente industrializados, né? Seja ali um chocolate, seja uma aveia, seja uma barrinha. Sim. Então, você vê que aquilo ali está trazendo ingredientes melhores. Os leites vegetais, eu acredito que isso vai chegar e precisa chegar nas fórmulas infantis. Eu tive até uma oportunidade de conversar com uma grande executiva de uma grande empresa de produção de leites infantis. Falo, gente, se tiver que ser mais caro, como que pode, né, fazer essa distribuição desse custo, né, de diferentes formas? Mas posso te falar, eu já perguntei também para um auxílio do governo, alguma coisa. Eles me dizem que não é só isso. Por exemplo, trocar por um óleo de coco. Tá? Pois que seja. Eles não têm fonte. Pro volume. Pro volume. O suprimento. Da onde eles vão comprar tudo isso? Entende? Sim, super. Então, entendo. Existe uma... Mesmo com o desenvolvimento de produto até hoje, eu entendo. É uma necessidade que vai além, sabe? Enfim. É toda uma cadeia, né, que a gente precisa transformar para que a gente consiga. Mas isso já leite pauta, salgado, tá? leite salgado com azeite, porque azeite dá para fornecer para o mundo inteiro, né? Mas eu acho que é um pouco uma sopinha na mamadeira. Da demanda de uma maneira geral, né? A gente eu acho até que vão surgir outras coisas que você possa oferecer como um suplemento e talvez não necessariamente como um leite na mamadeira, entendeu? Pode ser também. Existe, eu acho que um movimento, e esse é o mais importante, que as pessoas estão entendendo que a nutrição
alimentação ela é muito importante e que a forma como a gente tem feito de oferecer, né, um alimento que tem um alto teor de carboidrato, vou tentar me manter aqui, ó, não é um alto teor de carboidrato, mas é a composição ideal, mas por exemplo, um carboidrato de alto índice glicêmico. Então, assim, esconder muitos nutrientes. Algumas fórmulas têm 3, 4 tipos de fontes de açúcares que vem meio mascarada ali. Sim. Então, a gente sabe que a lactose seria uma melhor fonte, porque pela forma pré-biótica dela no intestino, e muitos, se você pegar uma forma de aminoácidos, todos eles usam, tipo, ou destrose, ou... Destrose é muito comum. Entendeu? Só que para a parte metabólica dessa criança não é bom. Entende? Maltodestrina. Então, sim, eu acho que existe uma necessidade de ajuste. Sim. E as pessoas estão enxergando isso e eu acho que vai melhorar nos próximos anos. Muito bom. Eu queria falar sobre suplementação. Acho que é um tema quente sobre, principalmente na pediatria, na infância, na adolescência. Antes da gente começar o podcast, a gente estava conversando rapidamente. Como seria esse início da suplementação em uma criança? Quais as reais necessidades? O que deve ser avaliado? Se você conseguir dar uma resposta geral ou individual? Acho que aqui a gente pode separar de novo em alguns contextos. Então, o contexto do recém-nascido, tá? Uma criança já tem ali mais de 1 ano de idade e um adolescente. A gente pode separar em pacotes. Para avaliar o recém-nascido, a gente precisa avaliar a mãe. Então, essa é uma grande falha que existe dentro da pediatria, que é você prescrever de forma padrão a mesma quantidade de suplemento, que seria simplesmente vitamina D e ferro, de acordo com o peso de nascimento da criança, idade gestacional. E é isso. Então, não existe nenhum raciocínio em cima daquele bebê. Você simplesmente acha que prescrevendo aquilo vai dar certo para todo mundo. Então, esse é o primeiro problema. Então, isso é uma premissa de uma medicina integrativa e funcional, né? Você olhar o todo, né? E não simplesmente a gavetinha do ferro e da vitamina D da criança. Exato. Então, a gente precisa ver, por exemplo, se essa mãe tem exames durante a gestação. Às vezes, eu consigo atender, hoje, né? Na verdade, no meu contexto hoje, a mãe engravida, ela já passa comigo, vai ter o segundo filho. Então, ela já vem toda bonitinha, suplementada, já orientei tudo, já tá tudo muito certinho. Mas existem muitos pediatras que pegam aquela criança na primeira consulta e nunca viram essa família. E muitas vezes essa mãe também nem tem exames da gestação, porque não foram nem solicitados. No máximo, ela tem um hemograma, uma ferritina e, quiçá, uma vitamina D. Quiçá. Olha, tô falando que é luta atrás de batalha. É difícil. É difícil. E aí a gente precisa aprender o quê? A fazer a interpretação dos exames da lactante. Então, existem dois cenários. Ou eu avalio o contexto materno, e a gente tem como inferir quais são valores de referência ideais para o 3º trimestre, até algumas coisas para 2º trimestre, para saber se esse bebê nasceu adequado em nutrientes como B12, zinco, selênio, outros nutrientes, ou então avaliar a lactante, tá? E ali vai ser a fonte principal. Então, como eu falei até para vocês, se a minha lactante está deficiente em B12, ela foi uma gestante deficiente em B12, ela está deficiente em B12, da onde vai vir a B12? Não tem de onde vir. Não vai vir. E a não mesma será coisa... uma unção divina que vai prover a B12. Não, a B12 não vai cair do céu. Não vai acontecer. Entendeu? A mesma coisa a vitamina D. A vitamina D passa via leite materno. Então, às vezes, eu tô dando lá 400 unidades para aquela criança e não pergunto para a mãe se ela tá tomando 10 mil unidades. E eu passo 10 a 20% dessa vitamina D. Então, quanto essa criança está recebendo de fato? Sim. É mais, não são 400, são 1.400. 2.000 unidades que ela está tomando por dia. Será que ela precisava de 400? Sim. Então, tem criança que não precisa das 400 unidades que são preconizadas, porque a mãe está tomando, ou está se expondo ao sol, produzindo essa vitamina D, ou, ao mesmo tempo, tem famílias que precisam de mais. Que uma cor de pele diferente, uma exposição diferente, uma latitude diferente onde mora, e que tem uma necessidade maior dessa vitamina D. Exato. Então, ali, beleza, eu avaliei a mãe. Criança de 1 ano, tá, para frente, de 1 até a adolescência. A gente tem que pensar que essa criança está passando por uma fase em que eu dependo do que ela come, do quanto ela absorve, do quanto ela metaboliza e o quanto sobra realmente para formar estoque. Porque a criança, nessa fase, ela não tem os mesmos níveis de um adolescente ou de um adulto. Ela está acumulando estoque de alguns nutrientes e outros nutrientes ela está... que a gente não tem um pool muito grande, ela tem demandas muito grandes. Então, é uma criança que fica mais doente nessa idade. Então, a necessidade, por exemplo, de zinco dela é maior. Né, de vitamina A, ela é maior. Então, como é que eu vou saber se essa criança realmente está recebendo o que ela precisa através da alimentação? Eu preciso fazer a avaliação com o exame laboratorial. Então, não existe outra forma de eu ter certeza. Eu posso inferir.
Então, a criança come muito bem. Mas eu tenho muitas crianças que têm uma gestação muito boa, que comem muito bem, assim, alimentação exemplar, bonitinha, e que tem deficiência nutricional, quando você colhe com um ano e meio. Tem deficiência. Então, a gente tem uma estatística mundial de fome oculta na infância, de que 1 para cada 2 crianças tem deficiência de pelo menos um nutriente. Uau! O nome disso é fome oculta, tá? Então, 50% delas têm deficiência de pelo menos um. E eu extrapolo esse número pelos meus dados do consultório e digo que é 100%. Pelo menos um nutriente você acha em qualquer criança. A questão Ou seja, as outras 50 não foram examinadas. Não, é que eles não avaliaram os outros nutrientes. Exato. Então, por exemplo, a gente tem uma pesquisa do Brasil, dados de pesquisas brasileiros, que eles avaliam o status nutricional da população. Só que eles dosam 5 nutrientes, basicamente. Então, assim... Exato. Então, a gente fala que essa prevalência pode ser alta ou baixa, mas quais foram os nutrientes que foram avaliados? Quando a gente avalia todos, então assim, se eu sei avaliar bem o cardápio, eu sei que muitos nutrientes ali a criança não está recebendo. Vitamina K, vitamina K2 principalmente, a gente sabe da importância dela. As crianças não comem as fontes, nossa dieta ocidental não tem fonte de K2. Então, eu preciso suplementar. Sim. Só que as pessoas não sabem nem ver o cardápio, nem avaliar isso, nem avaliar o que a criança está comendo. Não sabe avaliar sinais e sintomas. Muitas vezes a criança está tendo atraso de neurodesenvolvimento, atraso de fala. Até convulsão pode ser sintoma de deficiência de B12 no primeiro ano de vida. Uau. Então, o que a gente precisa ver? Qual é o sintoma da criança? E aí, eu chego naquela criança que eu refino e peço os exames. Cheguei nos meus exames laboratoriais. Confiro, tá tudo bonitinho? Ótimo, seguimos como estamos. Olha, tem uma deficiência nutricional aqui, tem uma deficiência nutricional ali. A gente orienta primeiro a alimentação. Então, existem vários nutrientes que a gente consegue fornecer. No Brasil, por exemplo, selênio. Coloca uma castanhinha do Pará ali, dá uma raladinha numa castanha do Pará. Se a criança não consegue comer a castanha ainda, é muito pequena para o tamanho, rala na comida. A partir de que idade você faz o primeiro exame, doutora? 1 ano. Existe um protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria de coleta de exame laboratorial na infância, em que eles orientam a coleta com 1 ano de idade de hemograma e ferritina. Só. E ponto. Bom, você coleta algum mais que você viu que seria interessante? Sim, não existe uma recomendação formal, tá? Mas, por exemplo, vitamina D, um exemplo simples, tá? Eu tenho crianças que tomam 1000 unidades de vitamina D e a vitamina D está 70, 80, e crianças que tomam 1000 unidades e a vitamina D está 20. Como que eu vou saber quem é a criança que está na minha frente se eu não dosar? Então, esse momento a gente tem que tomar cuidado para não coletar exame demais e não espoliar a criança, até porque a coleta de 1 ano não é tão fácil, simples, não é tão simples, né? Uma criança pequenininha, eu não posso coletar 20 tubos dessa criança, e ao mesmo tempo eu tenho que escolher os nutrientes que são mais importantes para o neurodesenvolvimento. Então eu preciso coletar uma B12, é fundamental coletar B12. B9 você coleta também? Qual? B9. A maioria dos convênios não cobre um folato eritrocitário. E o ácido fólico sérico... Não prediz muita coisa. Então, assim, às vezes eu coleto uma homocisteína. É um dos que me faz uma correlação, entendeu? Então, uma homocisteína, uma B12, o hemograma que vai me ajudar. Vitamina D, vitamina A, é super comum. Deficiência de vitamina A no Brasil, deficiência de zinco. As principais hoje no país são o zinco e B12. Tá? São os 2 principais nutrientes que nós temos deficiência hoje no nosso país. Existem algumas regiões do Brasil, principalmente região norte, que chega a 40% das crianças com B12 abaixo de 200. Olha isso. Nossa, eu fiquei arrepiada. Ai, que dor. E assim... Porque aí o déficit... A gente está falando de um dos sintomas, um déficit cognitivo, por exemplo, né? Significativo para uma criança que está iniciando na escolinha, né? Não, e todo fica com esse atraso. do tubo neural, de todo o sistema nervoso, depende, né, da B12. Muito se fala, né, do folato na gestação, mas a gente tem hoje muito bem documentado que a B12 é tão importante quanto para o fechamento do tubo neural. Sim. De neurodesenvolvimento depois. São 2 vitaminas que não tem que ter uma atenção especial só na gestação, é após a gestação. É na vida inteira. Né? Desenvolvimento cerebral, ele continua. Ele não para. Antigamente, né, falava até de suplementar só o primeiro trimestre. Gente, continua, né? Existe uma evolução também, né, nesses conhecimentos. Existe. Eu falo sobre isso e uso esse conceito já há 10 anos. Sim. Então, assim, antigamente era muito difícil. Mas a sua busca é outra coisa. É outra. Não é uma busca de todo mundo.
né? E às vezes a busca de um profissional de saúde está aquilo que está na medicina e não busca muita coisa. Então, eu acho que assim, você tem uma contribuição gigantesca na sociedade como um todo, né? Da forma que você aborda a pediatria ou a suplementação ou o estilo de vida que essa criança e essa mãe precisa seguir. Não são todos, então não é à toa que a Martina está aqui não, tá? Inclusive, qual que é o seu arroba no Instagram para o povo te seguir, Martina? Doutora DRA.Martina Catassini. Então, o Martina normal, como se fala, e o Catassini com 2 T's e 2 C's. doutora.Martina Catattini. 2 T's e 2 C's. Catatini. Uma bela italiana. As mãos. Então, retomando então sua pergunta, quais são os exames que eu preciso coletar com anuidade? Pelo menos hemograma, ferritina, PCR, para avaliar se essa ferritina ela é fidedigna, porque vira e mexe as crianças estão doentinhas, e o ideal é não coletar o exame durante a infecção. Vitamina B12, vitamina A, vitamina D, 25-hidroxivitamina D e um zinco. O zinco sérico. Então seriam 7 exames. Tem Vou respirar pergunta. fundo com a Pietra. A Pietra tem 1 ano e 4 meses. Eu estava aqui conversando com a Martina. Ai, Martina, como que eu vou fazer exame? Tem que fazer, é uma fase. A Pietra toda espiritada vai ser difícil, mas o pai é forte. Forma caráter desde criança. Mas ela tem bem forte, viu, amiga? Esse vai ser. Isso vai ser difícil mesmo, mas ela não lembra depois, passa. Ela esquece. passa, né? Confia. Não, eu vou fazer. Já está ali nos meus studios antes mesmo da gente conversar, me mas eu manda. acho que Pronto, você legal. só me reforçou que eu tenho que olhar aqui com uma antecedência, uma prioridade para gente. Martina, é muito comum a gente perceber deficiência de magnésio em adultos, até porque o nosso solo no Brasil é muito pobre, né? Você percebe isso em crianças também ou menos? Olha, o problema, nosso desafio maior do magnésio é que nós não temos um bom exame laboratorial. Então, assim como nos adultos, nem o magnésio eritrocitário, nem o magnésio sérico são reais, fidedignos da deficiência de magnésio. Na infância, é mais difícil a gente perceber sintomas. Então, a gestação é muito marcante, você tem uma cãibra, você ter uma fasciculação. No adulto, um pouco mais de fadiga. Fadiga da criança, é muito difícil, a criança... A gente estava conversando disso. Eu falei, a Pietra não tem deficiência de ferro, ela tem muita energia. Ela falou, Alessandra, ela vai ter energia mesmo com deficiência de ferro, só se for uma anemia bem aguda. Eu falei, não, eu entendo. Porque é criança. É criança, exato. Então, é um pouco mais subjetivo. Então, o que eu faço, tá, na prática? Porque não tem realmente uma forma muito clara de você mensurar exame. Eu olho a alimentação. A alimentação, a gente já sabe que, por mais que tenha fontes de magnésio, não necessariamente essa fonte está adequada por conta do nosso solo. Então, se as fontes são pequenas, eu oriento aumentar. Se é uma criança que não aceita as fontes, eu suplemento. Entendeu? Perfeito. É uma coisa mais empírica, que não tem assim como te dizer, não, olha, tem que fazer assim para descobrir. E se tiver sintomas, qualquer sintoma, especialmente a criança que acorda à noite com cãibra, isso começa a acontecer por volta ali de uns 3, 4 anos, e depois na adolescência fica forte de novo quando eles ganham mais intensidade de atividade física. Aí é uma coisa assim, não. Obviamente, essa criança precisa, mas mesmo que você colhe o exame de sangue, não vai vir um magnésio baixo, sério. Perfeito. E quando a gente fala sobre imunidade, a gente tem algumas vitaminas minerais que seriam aí grandes destaques, desde uma vitamina C, desde um zinco que você falou. Além dessa suplementação, quais os suplementos você... Ou não sobre suplementos, né? Vamos refazer aqui a pergunta. Quais são esses nutrientes que a gente precisa sempre entregar para essa criança? E além da suplementação, alguma outra estratégia você coloca na prática clínica para fortalecer essa imunidade na infância? O sistema imunológico, ele precisa de praticamente todos os nutrientes para funcionar de forma adequada. Então, a gente tem alguns nutrientes que, em deficiência, demonstram mais sintomas, mas o mais importante seria que, no mínimo, essa criança comesse bem. Então, comesse variado. Esse é o ponto básico. E porque, né, isso eu vou complementar ao final da sua pergunta, o intestino é extremamente importante para que essa imunidade fique responsiva de forma adequada. 80% das nossas células do sistema imunológico vivem lá no nosso intestino. E por isso, se eu tenho muitos sintomas gastrointestinais que são super comuns na infância, então, aquela criança que é constipada, criança que não faz um cocô bem formado, que não faz cocô todo dia, que tem distensão abdominal, que tem gases. Essas crianças, elas já começam em desvantagem em relação ao sistema imunológico. Então, por mais que eu suplemente todos os nutrientes, dê lá um de A a Z
para essa criança, eu não consigo superar uma alimentação que se ela não for adequada, um intestino se ele não funcionar adequadamente e se essa criança não tiver um mínimo de rotina. Infelizmente, hoje, as nossas crianças dormem a hora que querem, acordam a hora que querem, não tem, né, uma rotina, não fazem necessariamente atividade física. Então, isso daqui é o pacote básico para que esse sistema imunológico funcione. Tem, inclusive, aquela teoria dos 4 hábitos básicos, né? Que é sono, alimentação, ordem e acho que atividade física. Não conheço essa Exato. E ordem que é para a criança aprender a ter rotina, né? Faz todo sentido. Exato. Faz todo sentido. Faltou só um intestino aí. Eu acho que o intestino seria a nossa... Vamos lançar um método by Martina, que aí são 5 5 hábitos. Pronto. A nossa cerejinha do bolo é o intestino. Porque uma das coisas que eu vejo, eu comecei a suplementar também de muito cedo, mas o manejo de intestino, para mim, vinha um pouquinho mais para frente. E eu percebi muita diferença na evolução dos meus pacientes quando eu aprendi a modular o intestino direito. Então, eu acho que ali tem uma chave importante. Quais são os nutrientes principais? Vitamina D, vitamina A, vitamina C, zinco, ferro, selênio e ômega 3. Basicamente os dos adultos também. É o que você trouxe no começo, né? Eu falei de grandes destaques, mas eu acho que as pessoas também associam muito a imunidade com a vitamina C, com o zinco, até na vida adulta com uma N-acetilcisteína, mas é aquilo, de fato, né? Para um sistema imune funcionar bem, a gente precisa ter um equilíbrio de nutrientes. Você trouxe aí grande parte aí de minerais, mas é um equilíbrio funcional, né? De vitaminas e minerais, porque vão dar suporte para outros tecidos. Então, o que faz esse intestino funcionar bem também? A vitamina A é essencial, o zinco é essencial para o intestino. Você entende que mistura um pouco. Não dá para poder ser isolado. Eu estou tão específica aqui na pediatria para ver. Não, mas Alessandra, abre a cabeça, porque a nutrição para todo mundo. E a medicina funcional integrativa é isso, né? Você quer uma resposta Exato. de uma coisa que funciona isoladamente. Vou te dar um exemplo. Quando a gente pega os artigos, então se você for levantar a bibliografia de suplementos versus nutrição versus imunidade, o que tem evidência de que se você suplementa, melhora? Quase nada. Quase nada. Algumas coisas na pediatria tem nível sérico, por exemplo. Então a vitamina D acima de 20, 30, que são os trabalhos, em criança recém-nascida, diminui o risco de bronquiolite. Acima de 30, diminui o risco de infecção de repetição. Um zinco, não haver deficiência de zinco, diminui mortalidade, diminui gravidade. Mas assim, não existe suplemente X porque dá esse resultado. E não é assim também na vida adulta, né? Não é. Sabe o que acontece? Eles tentam fazer o trabalho quando a criança já está doente. Então, internou por uma pneumonia, eu dou uma mega dose de vitamina D, dou dose de vitamina C e vejo o desfecho. A maioria dos nutrientes não importa a fase aguda da doença. Importa o que você fez até a doença acontecer. Exato. Então, a criança já chega bem... Na verdade, quando você trata a doença, a necessidade ainda é diferente, né? Do que você manter essa criança em um estado de equilíbrio e saudável, né? Ela já está em déficit, Ela já está em déficit. E essa criança que não para de ficar doente, o que acontece? Durante a infecção, ela tem aumento da necessidade da taxa metabólica, então ela usa mais esses nutrientes e depois ela não consegue absorver também. Por quê? Primeiro que ela fica inapetente, não come tão bem durante, às vezes, uma semana, e o intestino não foca nisso. Absorção de ferro, aumento de obsidina, inflamação, não vai absorver esse ferro direito. Então, você pega a criança que fica doente toda hora, muitas vezes ela tem uma somatória. Ela não absorve bem, não come bem, e acaba tendo uma demanda maior. Então, a chance dela estar em deficiência nutricional é muito grande. E aí, às vezes, usando um antibiótico, causa uma desbiose que piora mais ainda, né? E a gente tem 2 momentos que eu vivo, né, eles, que é o início da escola, que dá uma... Eu podia associar início da escola e confusão imunológica, tá? Vou lançar essa frase, pelo amor. Então, existe início da escola e uma confusão imunológica. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre esse manejo da mãe nesse momento onde a criança ela chega cada vez com um negócio diferente. Então, vamos lá. É esperado que a criança pequena, então menor do que 2, 3 anos, ao ter contato com o vírus, que ela os pegue
e desenvolva a doença. Por quê? Porque ela nunca teve contato com eles. Sim. A imunidade que ela recebeu passivamente através da mãe, os anticorpos que ela recebeu durante a gestação, já foram embora. Então, a gente tem uma queda desses anticorpos maternos por volta de 6 meses de vida. Sim. E ela tem que produzir os seus próprios anticorpos. Só que a imunidade da criança, ela só fica parecida com o adulto em relação à capacidade de produção perto dos 7 anos de idade. Uau. Então, a gente acredita que a criança vai pegar e ela vai adoecer. Uhum. A diferença é que quando uma criança está bem nutrida, uma criança que tem um intestino bom, que tem todas as coisas reguladinhas, os nossos pilares, essa criança, ela adoece, mas ela adoece com menos gravidade, Ótimo. por menos tempo. Uhum. Ela tem menos complicação, Sim. ela usa menos antibiótico. Então, não é dizer que o que a gente faz na medicina preventiva, ela impede a criança de adoecer. Mas ela faz com que a criança adoeça com menos problemas secundários, com menos complicações. Eu acho que você trouxe pontos essenciais, né? A gravidade dessa doença e o tempo. Porque eu acho que o tempo também é muito crucial e debilita muito a criança. Então, se você tem como, né, fazer um pós para que essa criança, ao pegar um vírus, fique com ele, sei lá, 7 dias e não 15 dias, né? Melhor, porque ajuda muito. com qualquer virose você diminui apetite, né? O sono fica prejudicado e A mãe falta no trabalho. a mãe falta no trabalho. 2 pilares que já são fundamentais aí para o sistema imune, né? Sono e o intestino que não come direito, os nutrientes que não comem direito. Então, realmente, assim, os pontos que você trouxe faz todo sentido e eu acho que acreditar nessa alimentação e nessa suplementação preventiva já cobre aí todas essas intercorrências do início escolar, né? Sim. Martina, eu tenho 2 dúvidas com relação à imunidade. A primeira tem relação com isso que a Ale está perguntando com relação à escola. Qual que é a idade ideal ou adequada para essa criança começar a entrar em contato com outras crianças? Porque, infelizmente, às vezes as mães não têm escolha, acabou o período de licença maternidade, tem que colocar na escola. Mas para quem consegue segurar ou com uma babá em casa, enfim, qual que é o momento ideal para ela conviver com outras crianças, se expor a esses riscos ambientais externos, né? E que ela não vá sofrer tanto? Conviver com outras crianças, eu acho que é algo que a gente não pode privar por conta da infecção. A criança perde muito mais estando em isolamento do que estando exposta. Tá? Legal. A não ser que a criança seja muito pequenininha, então um bebê recém-nascido. Uhum. A criança ali até, eu digo assim, até 3 ou no máximo 6 meses, sinal de alerta. O que acontece? Um bebezinho recém-nascido, se ele tem contato com alguém doente, aquela tia que chega para visitar, que tá com o nariz espirrando e ela fala que é a rinite que tá atacada. A criança pega uma bronquiolite, ela interna, essa criança tem, Ela depois tá vira um bebê chiador. Muito impróprio. Exatamente. Ainda, né? Então, assim, até 30 dias de vida, eu digo assim, é isolamento mesmo. Tá. Ai, mas você vai ser chato porque eu vou receber visita. Vai. Uhum. Faça isso, porque vale a pena. Vale a pena. Tá? Tanto pela possibilidade dessa criança adoecer, quanto pela gravidade de quando ela adoece. Uhum. Uma criança com menos de 30 dias, menos de 28 dias de vida, se ela tem um pico de febre, a gente não tem como saber se esse pico de febre é um resfriado ou se isso é uma meningite. Uau. Então, ela tem que internar, ela tem que coletar todos os exames de sangue, exame de urina, líquor, ela entra com antibiótico, ela colhe culturas, ela fica internada até saírem os resultados das culturas. Olha isso. Porque a gente tem que ser muito mais invasivo Uhum. com essa criança. Sim. Entendeu? Então, assim, uma criança que tem um quadro infeccioso mais importante, uma febre, né, nesse período, não tem brincadeira. Uhum. Então, imagina só o quanto eu já atrapalhei ali o meu sistema imunológico, o estresse da família, de uma internação, de uma coleta de exame. Colher um líquor dessa criança. Imagina. Então, eu sou muito invasiva. Então, Uhum. pra mim, não tem negociação. Primeiro mês de vida é isolamento. Tá? Passamos do primeiro mês até o terceiro mês, a gente já começa a ficar um pouco menos invasivo. Então, teve ali esse quadro febril, vamos dizer assim, de causa, né, indeterminada, eu consigo coletar só os exames. Eu não preciso de antibiótico, eu não preciso espelhar cultura, eu já consigo ser um pouco menos invasiva, tá? E depois, ali dos 3 meses, aí a gente fica mais parecido com o acompanhamento. Então, dá Pode pra fazer receber a tia. Pode receber a tia. Isso, pode receber. Porque se ela pegar... Você pode não que ela receber não vai... a tia, mas você não precisa ir na casa da tia com 3 meses. Né? Isso, Eu digo assim, evite aglomerações, evite espaços, né? Eu evitei, assim, fui até os firme 6 até meses. os 3 meses, assim. Até 6, você recomendaria? Você não vai levar ela em um jantar com 30... Não, uma festinha infantil, pronto. Sabe aquela festinha infantil Não, que todo até mundo quer 3 pegar, meses que eu fui super quer fazer firme, aquela assim, de não foto na sair piscina com de ela. bolinha, sabe? Que você- Nossa, sim. que é aquela piscina cheia de vírus, você bota o bebezinho pequenininho lá pra tirar foto.
Essa a gente pode evitar até os 6. Até os 6, tá? Mas em casa mesmo, uma coisa mais isolada até 30 dias, depois disso começa a dar um respiro, mas evitar o máximo de contato mesmo com pessoas levemente doentes, e depois fica mais tranquilo. E daí dos 6 em diante poderia ir para uma escola ou mais para frente? Escola é igual aglomeração de vírus. Pense assim, na sua casa, se você receber uma criança, mesmo que sejam filhos lá do seu irmão, né, os sobrinhos, etc., é um ambiente controlado. Você consegue, você vê que a criança tá meio remelenta, meio catarrada, ele se dá uma separadinha, você dá uma afastada. Na escola, eles lambem o mesmo brinquedo. Então, assim, escola é batata de saber que a criança vai adoecer. Se você puder aguardar pelo menos até 1 ano, a gente tem menos chance de complicações dos resfriados. A imunidade já deu uma fortalecida, a gente já recebeu a maior parte ali das vacinas mais importantes. Então, eu acho que 1 ano é o ideal. É o ideal, tá? E se tiver a possibilidade de ficar com babá, que é o que eu recomendo para os meus pacientes, se der para ficar com babá em casa, até os 2. Perfeito. Mas tem criança que com 1 ano e meio, ela já tá com uma necessidade tão grande de explorar, que aí vai depender muito do ambiente. Então, pensa assim, você na sua casa, você tem um quintal legal, você tem uma brinquedoteca no seu prédio, a criança já tem contato com outras crianças, a sua babá é uma babá que interage com a criança e brinca e inventa, cria histórias, ou você mora num apartamento pequeno que não tem um lugar para passear e que a sua funcionária não tem essa interação. Aí 1 ano você tá colocando a criança na escola. Entende? Acho que você trouxe pontos incríveis aqui agora, né? Porque colocar ou não depende do cenário, do ambiente que essa criança vive, né? Então, eu falo que a minha opção de colocar a Pietra na escola, ela tem babá, eu tenho babá 24 horas, 7 dias na semana, mas foi para possibilitar um crescimento e desenvolvimento, porque ela é muito agitada, ela não para. Então, assim, é pouco, por mais que tem brinquedoteca, tem outras crianças, tem espaço em casa, tem, mas o quanto... A hora que você sentiu que ficou pouco, é a hora de pôr a escola. É o quanto ela pede por isso, né? Porque é outro mundo. Sim, vai chegar um doentinho um dia ou outro, mas eu acredito que tem tanto mais para ganhar, porque são as professoras, as outras crianças, é a disciplina, é ir para a escola brincar de forma ordenada, né? Então não é, ai, nossa, vai para a escolinha, coitada. Não, que ótimo que ela vai para a escolinha, porque ela tem ali o horário do lanche com a turma, divide aquela experiência, né? A sensibilidade com os alimentos, os brinquedos, tem supervisão. Então, assim, eu tô achando o melhor dos mundos. Mas é filho único, porque ele tem que dividir, Sim. É uma experiência completamente diferente. Ela não é o foco, ela faz parte de algo. Então... E aí a gente faz a prevenção com as vitaminas, com os minerais, com a comida e com o sono e com a rotina, porque eu falo assim, eu tenho uma, não é uma guerra lá em casa, mas tem uma batalha assim um pouco difícil, que é assim, eu com a rotina da minha filha, então é para acordar a tal hora, ela acorda com o soninho dela, já 5h30, 6 horas ela está de pé, mas eu não gostaria de negociar de forma alguma com meu marido o horário da Pietra dormir. Então, eu tenho o maior cuidado. E, atualmente, como ela está indo na escolinha já tem 2 meses, ela chega assim, 6h30, 7 horas, ela já começa a chorar de sono. Então, assim, expor essa criança para um cenário, tipo, vamos sair, vamos levar, eu acho uma judiação, não é que eu estou fechando demais, ela está com sono, ela tem babá, deixa ela em casa, mas ela vai deixar de experienciar com a gente. Não, ela não vai lembrar desse dia, da noite, ela vai lembrar de outras coisas na vida. Faça outro plano no dia seguinte, durante o dia. Então, eu adequo muito, desde que a Pietra nasceu, assim, a rotina certinha, o horário dela dormir, tô conseguindo ajustar. E eu acho que vale a pena esse investimento, porque quando você traz sobre o sistema imune e a rotina está como um dos pilares, gente... É fácil, né? Não é uma suplementação que às vezes a pessoa não pode ter acesso, né? Ou uma comida que ela não pode ter acesso, ou orgânicos que às vezes a pessoa... Não, é rotina, né? Então é sem custo, né? Só depende do seu tempo ali, da sua dedicação, para poder ficar ajustando tudo isso, né? E eu tenho a segunda pergunta para a gente fechar esse tópico imunidade, que é o seguinte: existe uma vertente da medicina moderna que tem explorado a questão
da relação entre o parto normal e a cesárea com a imunidade da criança. E alguns médicos, inclusive, recomendam que se a criança nasce de cesárea, que é passado um gaze no canal vaginal da mãe e passado na testa da criança, na cabecinha. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua prática com relação a essa experiência, com relação a isso? O nome disso é vaginal seeding, implantação dessa microbiota nesse bebê. Legal. Tá, então esse conceito ele foi proscrito, não sei se você sabe, ele é proibido pela Sociedade de Obstetrícia. Não sabia. Porque assim, nos Estados Unidos, eles sofrem muito processo. Então, quando você tem se você fizer isso e a mãe, por exemplo, tiver um HPV, tiver um herpes, sim. e você transferir isso para a criança, foi você. Ah, mas se a criança nascesse de parto normal, não ia ter problema. Mas não foi você. Então, esse negócio do processo de você poder causar uma patologia, para eles é proscrito pelos guidelines, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar que pode fazer sentido. Mas eu vou fazer um raciocínio com vocês que vocês vão ver que não tem tanto sentido assim, tá? Então, nós temos muitos artigos mostrando que existe uma relação do parto cesárea com desenvolvimento de doenças. Sejam elas alérgicas, alteração de neurodesenvolvimento, doenças autoimunes, nós temos artigos mostrando. O que as pessoas só esquecem de fazer é entender qual foi o motivo dessa cesárea. Então, vamos pensar em dois contextos diferentes. Uma mulher que se preparou para engravidar, que come bem, que viveu a gestação dela inteira fazendo atividade física, dormindo no horário, controlando seu estresse, praticando lá uma yoga, cuidando da sua casa, que teve uma intercorrência na hora do parto. Então, se planejou toda direitinho, mas na hora do parto o bebê realmente tinha não encaixou. Qualquer intercorrência ali, teve um sofrimento fetal agudo e precisou ser cesárea. Essa criança saiu do hospital, a mãe amamentou, a mãe fez uma introdução alimentar com comidas maravilhosas, essa criança só come comida, deu tudo certo. Você acha que essa cesárea tem o mesmo impacto do que uma cesárea de uma mãe que não se planejou para engravidar, uma mãe que teve uma gestação com alteração da ingestão dos macronutrientes, então com baixa ingesta proteica, com alteração, com uma deficiência de ferro, com uma anemia, com uma deficiência de zinco, deficiência de B12, fatores que são de risco para aumento de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional. Essa mulher entra em hipertensão, em pré-eclâmpsia, com deficiência de magnésio, durante o parto, esse bebê nasce prematuro, ou então chega com 36 semanas, começa a ficar restrito, então o bebê começa a diminuir a velocidade de ganho de peso, o obstetra fala, olha, ele está crescendo pouco, está ganhando pouco peso. É melhor a gente antecipar esse parto. Faz uma cesárea letiva e essa criança sai da maternidade com prescrição de fórmula. Você acha que essa cesárea é a mesma cesárea? Entendi. Não é. Então, assim, a cesárea ela pode até ser um fator de risco por conta da microbiota. A gente entende isso. O bebê acaba recebendo uma dose de antibiótico, o bebê acaba tendo um prejuízo. Ele não tem esse contato, ele não aspira a microbiota vaginal. Mas você acha que toda mulher tem microbiota boa vaginal? Entendi. Digo que não. Você acha que toda mulher que não? E você sabe que também eu li muito sobre o parto, uma cesárea com intercorrências intestinais, não especificamente do sistema imune, mas de constipação de uma criança. Eu fiz cesárea com Pietra, o intestino da Pietra funciona, que é uma beleza, direitinho, desde que nasceu, perfeitinho, tudo. Então, assim, e eu fiz tudo isso que você disse. Eu fui uma gestante que cuidei da minha saúde, da saúde da minha filha. E a microbiota da Pietra começou a se formar dentro da sua barriga. Exato. A gente não tem aquele microbioma estéreo que se acreditava intraútero. Então, isso já foi. Isso já foi, né, para ela. E aí eu, sempre que tem esses assuntos, né, de cesárea e atrapalhando a microbiota, eu falo assim, gente, não é bem assim. A gente consegue modular essa microbiota desde a gestação e também pós-gestação. Não é? Imagina se fosse assim, né? Tava tudo É a mesma coisa que o raciocínio de um adulto que toma um antibiótico. Tem adulto que depois do uso de um antibiótico tem um monte de sintoma gastrointestinal, vem com síndrome fúngica e tem outros que não. O que tem de diferença entre um e o outro? O que acontece, esse intestino pré, a microbiota pré. Entendeu? Perfeito. Pré-antibiótico. A verdade é que a gente desconhece a maior parte do que realmente influencia uma microbiota, né? Os estudos estão engatilhando. A gente tenta colocar culpa em pequenas coisas. Exato. Não colocar a culpa, mas os estudos eles precisam ser feitos pra gente tentar entender o que é bom e o que é ruim, quais são as orientações que nós temos que fazer. Mas a gente isola um fator
e tenta fazer com que ele seja a causa. O grande responsável, né? E a gente tem muitos vieses. O grande responsável, né? E a gente tem muitos vieses. É a vida inflama. Eu estava falando sobre isso. Respirou? Inflama. Gente, então. é só um bullying aqui ao de centro backstage. Um bullying de backstage da polêmica da inflamação, tudo inflama. Mas falando em inflamação, eu não poderia falar de açúcar, porque açúcar inflama. Mas sobre o açúcar, eu acho importante você falar um pouquinho sobre esse consumo. Eu acredito que muitas mães já saibam sobre os prejuízos, mas gostaria que você reforçasse e também falasse um pouquinho da sua experiência com mães que deixaram de iniciar esse consumo de açúcar nas crianças até 3 anos, o impacto disso para as crianças em geral, eu acredito, né? O açúcar é o mais novo vilão do mundo moderno. A gente não pode acreditar que evitar o açúcar seja algo que deva ser feito só até os 2 anos de idade. A gente sabe o quanto isso atrapalha pessoas não só na questão intestinal, metabólica, mas a parte comportamental, o quanto isso é ruim para o nosso cérebro. Sim. Então, o açúcar, ele gera um dano no nosso corpo que é de uma magnitude imensurável, eu diria, hoje em dia. E é muito difícil a gente se afastar dele. Então, se a gente consegue, nos primeiros 2 anos de vida, ficar sem, já é um grande um grande ganho, não só pensando em conseguir ficar 2 anos sem, mas em desenvolvimento do paladar. A tendência dessa criança é ela precisar menos do açúcar depois, porque ela não tem essa necessidade para conseguir ficar satisfeita. Essa liberação até de dopamina, né, que existe por conta do açúcar. Então, conseguir até os 2 anos, eu acho que hoje, com a sociedade que a gente vive, é uma grande vitória. Tá? Depois disso, o problema é que a gente vira uma chave do tipo, fez 2 anos! Agora pode comer! Todo mundo na festinha de 2 anos libera o brigadeiro pra criança. Pra quê? Pra ela poder participar. Ela nem pediu. Ótimo, adoro essa frase. Eu já vi tantas mães falando, você quer esse chocolate? Aí eu olho e falo assim, mas a criança nem pediu. Ela não tá interessada naquilo. Mas é isso, de fato, que acontece. Então, assim, eu acho que a gente tem um limite que é um limite mínimo. Tudo que puder ser feito, né, o máximo possível, acho que o alvo que nós temos para a vida. Mas também o balanço, ele é importante. Eu tenho muitas mães no consultório, o perfil do meu consultório são mães que se cuidam, que cuidam das crianças. E que elas ficam, assim, tão preocupadas com essa exposição pontual, que aí a gente começa a impactar na vida social da criança. As brigas com os avós. Mas isso não devia ser uma questão, briga com os avós ou com... isso não tinha, porque hoje todo mundo tem informação, os avós têm informação, nós temos informação. Eu estou então, pensando aqui se eu faço uma delação lá de casa. Isso não deveria ser uma queixa, né? Então, por exemplo, se eu chegar... Eu já falei isso em outro podcast e eu fico, acho que, nervosa com esse tema. Eu fico. Pode ficar. Sabe por quê? Não, mas porque para mim, tudo bem, pode soar muito natural a criança não comer açúcar. Mas, gente, todo mundo sabe que o açúcar faz mal. Eu acho que isso não é novidade. Para que as pessoas precisam oferecer? Seja uma avó, uma mãe, uma tia, uma amiga. Imagina a Bruna oferecendo açúcar para a filha. Para quê? Para poder encantar essa criança? Para ver aquele sorriso. Para isso. Sabe? Isso. Então, hoje a minha filha, ela sorri, né? É claro que ela vai sorrir com outra coisa. Hoje ela sorri com a fruta, com a Bruna soprando no rostinho dela. Ela fica sorrindo com a fruta. Ela fala assim, banana. Ela pede 1000 vezes banana. E que tá tudo bem. Então, assim... para mim é meio inadmissível, assim. Posso dar uma estatística para você? Ter essas avós oferecendo açúcar. Graças a Deus, minha sogra e a minha mãe são pessoas que eu vou viver em paz, que vão me respeitar e que têm consciência sobre, né? Então, isso para mim não tem em casa, né, Martina? Então, eu acho que nem o pai, nem a mãe. A avó dá. Qual é a frequência que essa avó cria essa criança? 1 vez por semana? Cara, não compra briga. Se for uma briga da família? Eu compro briga.
Se for uma briga do tipo, ou ela não vai ver a avó, ou a avó vai comer um doce, você pode até negociar pra diminuir, me dar um doce melhor. Manda o doce saudável com a criança, manda o doce que a criança faz um brigadeirinho de tâmara, manda junto. Você pode até negociar. Não, isso eu faço, eu adoro Entendeu? essa ideia. Manda A gente o doce saudável. já vai junto pra avó ter aquele prazer de falar, olha o seu brigadeiro, e a criança ficar feliz. Ok, mas eu digo pra não comprar, porque assim, vai chegar, é que a sua filha tem 1 ano e 4 meses, mas vai chegar um momento que ela vai ter 3, 4, 5 anos e que todas as outras crianças, infelizmente, a grande maioria, vai comer. A gente Então, vamos fazer uma corrente para isso, não. Pra não eu quero ter fazer isso. uma escola que as mães não mandem açúcar. Não, graças a Deus, a Pietra está numa escola que você define o que a criança vai comer. Então, por exemplo, eu coloquei Mas não você açúcar. consegue definir até os 4 anos. Depois ela quer o do vizinho, ela quer o todinho. Sim, Não, até e os a gente 4 tá anos numa- ela vai estar em um ambiente controlado. Mas é isso que eu tô falando, assim, essa corrente do bem é que eu possa ajudar a outra mãe possa ajudar a mim, né? E não pensar só no umbigo, né? Então, assim, isso, Mas a gente tá isso teria falando que de ser uma uma bolha, corrente, né? muito pequena. Por exemplo, a gente eu está sou do falando Sul. de um país que Eu oferece sei. açúcar antes de 6 meses de idade para mais de 20% das É crianças. muito triste, é triste. Eu tenho um amigo que é repórter, É hoje ele isso. trabalha na Globo News, e ele disse, Bruno, uma vez eu fui fazer uma reportagem na casa de uma senhora sobre obesidade, e ela era muito obesa, a avó era obesa, a mãe era obesa, e a criança com 1 ano e pouco obesa. Ele falou, mas como é que pode? Essa criança nem aprendeu a comer, ainda não tinha nem feito a introdução alimentar completa, né? E ele estava chegando, era uma residência muito humilde, e ele estava chegando, quando ele entrou, ela estava preparando a mamadeira da criança, eram 10 horas da manhã, ela pegou a mamadeira, colocou um refrigerante laranja na mamadeira. E aí ela falando com ele, nisso ela pega um pote em cima da geladeira, Coloca um pouquinho de açúcar. coloca em cima da mesa e põe 2 colheres de açúcar Que dó. dentro e sacode a mamadeira. E ele perguntou, mas por que você está fazendo isso? Não, é porque a criança não pode consumir gás e o açúcar tira o gás. Esse é o nível de informação que a nossa sociedade, da desinformação, né, na realidade, que a nossa sociedade tem. Então, quando a gente fala, aqui tem uma escola em São Paulo. Não, eu sei que é a bolha da bolha. Não é a realidade, né? Não, eu sei que não é. É por isso que eu falei, ainda bem que eu tenho a oportunidade de ter esse ambiente controlado para a Pietra. E aí, na sequência, eu ainda falei, a gente podia fazer que esse podcast consiga alcançar muitas e muitas mulheres, que a gente consiga fazer uma corrente que o seu filho vai ficar feliz com diversas outras coisas, com o seu carinho, com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua brincadeira, com a sua presença, né? E não com o açúcar que você vai dar para ele. É claro, um chocolate poderia ser um misto quente, ele vai ficar feliz com uma comida, né? Se aquilo não for algo que ele interprete, que vai ser adocicado, né, para ele já construir essa consciência, para um misto quente vai ser a mesma coisa que um chocolate, vai ficar feliz como comidinha ali, sabe? Mas é a presença, né? Eu acho que o carinho e ver esses momentos felizes da criança começam a substituir a necessidade de você alegrar a criança com outras coisas, sabe? Que eu acho que, eu acho que a gente deveria agir com a conscientização, mas a conscientização, infelizmente, ela já existe. Apesar dela, você está falando assim, ela colocava para tirar o gás, tudo bem, mas as pessoas, a maioria das vezes, não dão o açúcar sem saber que ele faz mal. Eles dão o açúcar sabendo que faz mal e achando que tudo bem, não é tanto assim. Tudo bem. Eu acho que tem um fator... um pouco mais embaixo, eu acho. Não é tanto de tipo, olha, eu sei que não pode dar, mas eu tô dando com dor no coração. Não, mas eu sei acho que, não pode a mãe dá porque tem um aceite próprio, né? Mas porque eu acho que as mães, hoje em dia... dá prazer para ela. Mas eu acho que a mãe dá menos do que o avô e a avó. Porque tem um fator geracional. A nossa geração, ela já cresceu, ou pelo menos numa fase jovem, adulta, a gente já entrou em contato com esse conteúdo sobre os malefícios do açúcar. A minha mãe passou 50 anos sem saber o que o açúcar significava. Agora ela tem 70,
ela já cuida muito mais. Mas é exatamente isso. Ela dá um docinho pro neto e ela acha que ela tá fazendo um carinho, porque 50 anos o açúcar sempre esteve relacionado à festa de aniversário, ao momento de celebração da família. Hoje a gente não coloca mais em todas as mesas um bolo cheio de açúcar para comemorar. Hoje é quase impensável, talvez, pra gente, né? Pensar para nós três, né? Exato. Mas saiu da porta de edição para lá, não sei. Exato. Por exemplo. Para a sociedade, de um modo geral, isso ainda é uma coisa um pouco distante. Então, e aí entra os conflitos geracionais e também sociais, né? Que acho que tem que ter um equilíbrio, isso que tem que mudar. O apelo maior deveria ser para a indústria, para não permitir que os brinquedinhos sejam associados aos doces, não permitir rótulos de personagem, não permitir que os doces ficassem acessíveis na prateleira do mercado. O imposto podia ser bem caro. Um imposto gigantesco. Acho que teria que ter um papel do governo grande nisso. É isso. Mas fazer aquela construção que a gente começou aqui falando sobre a demanda. Se não tem quem compre, se não tem quem tenha uma adesão nessa entrega, a indústria vai mudar. Então, esse push pode ser até silencioso, na falta de demanda. Né? Se o governo não age em prol a essa necessidade, né, de realmente de um estado saudável da população, e começando desde criança, que nós, e um após o outro, né? Eu acho que é aquela coisa assim, eu só não vou fazer diferença. Vai sim, porque igual a você, tem outros tantos que já estão fazendo. E a gente não deve pensar que a nossa atitude não vai mover o mundo. São sinergias, né? É um todo. A minha vai, aí tem outra pessoa lá no interior de Minas, em Teófilo Otoni, que está fazendo, e aí a gente vai movimentando esse mercado, que foi o que aconteceu com a indústria da suplementação, a indústria dos alimentos funcionais. Isso existe por quê? Foi uma demanda. Foi nós que pedimos, não é a indústria que está impondo. É caro para a indústria colocar isso no mercado, mas nós estamos exigindo cada vez mais clean labels, ingredientes saudáveis. E o papel de nós, mães, daqui para frente, entendo o aspecto geracional, mas daqui para frente, né, o que passou não tem como mudar mesmo, mas daqui para frente que cada um possa fazer a diferença e que as pessoas não se sintam só. Você não está só. Você está fazendo diferença como tantas outras pessoas, mesmo distantes de você. Né? Então, é dizer não, é não comprar, é movimentar as pessoas que estão do seu lado, é a festinha da criança, né? De não ter, por exemplo, lá em casa, a Bruna vai em festas. Tem refrigerante? Não tem. Não tem. Então, assim... É tão louco que hoje eu não paro mais nem para prestar atenção. Não tem refrigerante. A festa do meu filho, até os 3 anos... Não teve refrigerante, não teve... Assim, todos os lanchinhos foi a gente que fez. A gente servia, oferecia. Era saladinha de fruta, era macarrãozinho... A última, inclusive, foi de 4 anos, foi num buffet. Eu levei um macarrão sem glúten, eu levei um molho de tomate orgânico feito em casa. Eu não comprei dos buffet. Eu não deixei o buffet fazer o milkshake, que ia ser servida no buffet, não teve algodão doce. E você vai comandando isso, né? Então, eu gostei muito dessa estratégia que você falou de levar o filho com o doce saudável para casa do avô e da avó. Que ele gosta, né? É isso, exato. E aí... eu fiz suco de açaí para as crianças e assim, foi a febre. Gente, a Pietra ama açaí com banana. Açaí com banana, foi isso. E tá tudo lindo. E as crianças, não teve o milkshake, teve o quê? Açaí. Então, assim, eu fiz, né? Assim que meu filho viveu, que é o que ele come, é o que ele tá feliz para comer. Sim. Mas só vai acontecer isso, né? Isso se multiplicar se mais pessoas fizerem também, não ligarem para o que o outro fala. Porque isso é muito importante. Que é muito importante, porque assim, ninguém me pergunta se eu gosto do que estão servindo na festa do filho. Assim, ninguém me pergunta se meu filho toma refrigerante, come cachorro-quente, pizza. Né? Não, todo mundo tá se lixando porque meu filho come. Por que eu preciso me preocupar na festa do meu filho? Porque eu vou servir. Eu vou servir o que eu acho que é saudável. Se as pessoas não gostarem, não venham na próxima. Um ano da Pietra. Tragam marmita como eu levo pro meu filho, entendeu? Tragam seus brigadeiros porcarias e o meu filho vai ter um brigadeiro de tanga. Gente, a gente ficaria aqui, sei lá, umas 3 horas conversando com a Martina, fazendo revoluções aqui contra o açúcar, contra a deficiência de nutrientes, fazendo evolução e movimentos
a favor da amamentação. Que delícia, né? Conversar Muito, assim. muito. E tá livre para poder falar o que quiser falar. Eu não tenho medo de falar que eu não quero que minha sogra dê açúcar, nem minha mãe, e que eu não aceito. E tá tudo bem, eu não aceito mesmo, e ponto final. Não quero. Tô perguntando a opinião de alguém contra a minha, sabe? Exato. É uma posição minha, e vocês têm a de vocês têm Cada a de família vocês. tem a sua. Cada né? família tem a sua, e a gente vai lidando da melhor forma possível, né? Exato. Martina, eu queria entrar num tópico que eu adoro, eu tenho muita curiosidade de saber mais, que é o conceito dos primeiros 1000 dias de vida, né? Que eu acho ele incrível. Se você puder contar, a maioria das pessoas que eu falo, eu sei muito pouco sobre ele, mas dificilmente as pessoas já ouviram falar sobre ele. Ele tem um papel fundamental no desenvolvimento do ser humano, inclusive na vida adulta, né? Uhum. Se você puder... Até trazer estranho, aqui. né? Nos 1000 dias. Ai, meu Deus, que é isso? São os 270 dias de gravidez, Isso. mais os 720, 30 dias. 365 e 365. Isso, são para frente, 730. né? Isso. 730. Então, o conceito, né, de primeiros 1000 dias de vida surgiu quando, através das análises, especialmente do conceito DORA, de desenvolvimento da saúde, e algumas publicações que foram feitas no Lancet, mostraram que pequenas modificações, pequenas situações que aconteciam dentro deste período eram responsáveis pelo risco do desenvolvimento de doenças a longo prazo. Então, David Barker, não sei se vocês conhecem esse nome, não? David Barker foi o precursor do movimento de DORA, então ele começou a ver, através dos seus estudos, que crianças que nasceram num período de guerra, num período de privação de consumo energético, então, mulheres gestantes que consumiam menos calorias do que podiam, tiveram bebês que foram pequenos, né, que tiveram um tamanho reduzido no parto, e ele avaliou essas crianças depois de 50 anos, e percebeu que essas crianças desenvolveram maior risco de doenças cardiovasculares. Então, ele fez uma correlação de que o fato de você ter menos nutrientes, menos energia nutricional, né, menos, que é mais... são as duas coisas, né? Macro e micronutriente. Durante a gestação, gera um problema no bebê que não para no bebê. Então, não é que ele nasceu pequeno e depois ele comeu, ele cresceu e ficou tudo bem. Não, essa situação gerou alterações epigenéticas, alterações no seu DNA, mudanças de expressão do seu gene, que, pensa assim, ó, se você está numa situação de privação, o que seu corpo desenvolve? Ele desenvolve os seus mecanismos para conseguir... se defender dela, exatamente. Então, um mecanismo adaptativo. Então, um mecanismo de reter, de guardar. E quando a gente aumenta esse metabolismo para esse lado, né, esse direcionamento, a gente faz o quê? A gente aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de compulsão alimentar, a gente aumenta o risco de fazer com que essa pessoa, ao longo de toda a sua vida, tenha um padrão de depósito de gordura. Então, dá-lhe polimorfismo, né? Dá-lhe polimorfismo. Um bebê que nasce prematuro, se a gente tenta fazer com que ele ganhe o mesmo peso que ele ganharia dentro da barriga, intraútero, oferecendo... Porque antigamente a gente tentava fazer o quê? Mais volume, mais formas hiperproteicas, maior conteúdo energético. Ele não acumula em músculo, ele acumula em gordura. Então, hoje a gente já entendeu... Mesmo porque a ancestralidade, a gente é muito mais eficiente para fazer gordura do que músculo. Né? e o bebê não tem nem chance de fazer uma musculação, então não tem jeito de fazer músculo. Exato. Mas qual era o nosso conceito? Se eu recuperar o peso igual, vai ser bom. Sim. Mas hoje a gente... Era só peso, né? Era só peso, exato. E hoje a gente já está entendendo que existem essas modificações. Então, tudo começou lá com David Barker, e ele hoje existe, né, uma grande organização que fala a favor, né, desses cuidados. Então, se o bebê nasce muito pequeno, a gente aumenta o risco, por exemplo, de hipertensão. Se o bebê nasce muito grande, que tem relação com diabetes gestacional, esse bebê tem maior chance de doenças cardiovasculares. Então, os primeiros 1000 dias, que englobam a gestação e os 2 primeiros anos, é uma fase em que diversas situações que acontecem podem gerar problemas ao longo de toda a vida. Então, um outro exemplo, agora falando um pouco de nutrientes, de micronutrientes. Uma criança que tem depressão de ferro. Então, a mãe que teve uma anemia ferropriva, ou que só teve uma deficiência de ferro mais importante, uma criança que nasce com essa deficiência, por mais até que ela seja suplementada das formas tradicionais, essa deficiência gera danos irreversíveis nesse cérebro, que não podem ser supridos por uma suplementação posterior. Mesmo que seja uma suplementação porrada. Mesmo. Então, assim, dependendo do momento em que essa deficiência nutricional ela acontece, ela gera alterações que são irreversíveis. Algumas situações podem ser
brevemente reversíveis ou parcialmente reversíveis, como é o caso, por exemplo, da vitamina B12. Tava falando aqui para vocês que a deficiência de B12 pode dar prematuridade, pode dar baixo peso ao nascer, pode dar diminuição de velocidade de crescimento, pode dar atraso de neurodesenvolvimento, aquela criança que não senta na idade certa, não engatinha na idade certa, atraso de fala. São sinais que todo pediatra deveria estar alerta para, pelo menos, solicitar o exame para ver se essa criança não está deficiente. Pode ser outras coisas? Pode. Posso precisar de uma equipe multidisciplinar para avaliar um autismo nessa criança por conta de todos esses atrasos? Pode, mas pode ser só deficiência de B12. Pode ser só um nutriente. Pode. Entendeu? E pode ser uma associação de deficiências de nutrientes que atrapalham o neurodesenvolvimento, ferro, vitamina D e afins. Então, quando a gente tem um agravo nessa fase, eu posso ter danos irreversíveis, eu posso ter danos parcialmente reversíveis e eu posso ter consequências a longo prazo. Por isso que é um momento em que não existiria negociação em... preservar esses gatilhos, digamos. Exato. Então, e quais seriam os principais gatilhos? A gente falou muito da dieta da mãe, né, na fase da gravidez. Eu imagino que tenha outros gatilhos também de ambientais, de estresse que essa mãe passa, né, situações psicológicas, essa questão da saúde mental e emocional. Sim. O que mais você elencaria, assim, como, sei lá, os top 3, top 5 gatilhos que a gente precisa cuidar nos 1000 dias, assim? 1000 dias, então tá, bom, vamos lá. Vamos fazer um grande grupo de saúde mental, tá? Um grupo de nutrição, de macro e micronutrientes. E no grupo de nutrição, eu acho que entraria alimentação saudável, tá? E um grupo, aí eu vou colocar intestino. Porque hoje a gente tem praticamente todas as doenças crônicas não transmissíveis tendo alguma correlação com a microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, ela é moldada principalmente nos primeiros 1000 dias de vida, ou pelo menos nos primeiros 2 anos de vida, que é o que mais se fala, porque antes disso não se coloca tanto sobre a microbiota do bebê. Mas ela é moldada principalmente ali. O que acontece até os 2 primeiros anos de vida, não que ela não seja mutável, mas é muito mais fácil eu mudar uma microbiota que não esteja adequada com um bebê pequenininho do que vocês, na hora que você precisa cuidar de uma mulher que tem um intestino horroroso a vida inteira, demora muito mais. Entendeu? Então, ali é uma janela de oportunidade que a gente tem de detectar alterações psicológicas, nutricionais e intestinais que podem mudar a vida dessa criança, a chance dela desenvolver qualquer doença a longo prazo, entendeu? Uau, intestino como um grande centro aí, né? Colocaria ele como o terceiro pilar. Então, saúde mental, emocional, nutrição saúde intestinal. E saúde intestinal. Muito e pra gente fechar, que o nosso tempo já tá eu tenho finalzinho. No nosso tempo já tá no finalzinho. Aproveitando que a gente está falando de intestino, existe uma prescrição que seria ideal o uso de probióticos na infância, por exemplo? Pelo contrário, Ale. O uso de probióticos, na grande maioria das vezes, ele é totalmente dispensável na infância. Olha, que maravilha. Tá? Então, assim, não existe uma situação de uso de, assim, né, uma evidência de que o uso de qualquer tipo de probiótico tenha benefício se não houver algum fator que justifique essa prescrição. Então, vamos supor que eu tenha uma constipação. Eu tenho algumas cepas que me ajudam na constipação, eu posso prescrever. Eu tenho uma questão comportamental, eu tenho algumas cepas que são estudadas que podem me ajudar. Mas fazer uma prescrição profilática, uma prescrição, isso não existe e isso... É ótimo escutar isso. Atrapalha o desenvolvimento. Porque tem uma formação de microbiota e esse probiótico pode atrapalhar nessa formação que é individual e deve ser fisiológica, né? E deve ser por conta do quê? Alimentação, rotina, estilo de vida. Perfeito. E é o que a gente fala muito na nutrição, né, do adulto, que probiótico é a cereja do bolo. Se existe uma condição onde há a necessidade de prescrição, ok. Mas se não existe, o probiótico não vai deixar o seu intestino mais saudável. Se você já come bem, se você gerencia seu estresse, se você pratica atividade física, aí tem um estilo de vida saudável. Perfeito. Maravilha. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu sei que eu já estourei todos os tempos, mas eu vou fazer ela bem breve para parecer que está acabando. É o seguinte... Doutora Martina, com relação a antialérgico, já que você é uma imunoalergista, é assim que fala? Imunologista, não, certo? Alergista e imunologista. Alergista e imunologista. Quando que o antialérgico deve ser uma opção? Quando tiver alergia.
Vamos ser práticos. Então, assim, eu acho que você deve estar me perguntando no contexto de sintomas respiratórios. Não, de uso, assim, às vezes essa criança tem alguma coisa, toma um antialérgico. Um antialérgico, o tempo inteiro. Indicação de um antialérgico. A criança foi picada por uma abelha, tá lá com o braço coçando, irritado, toma um antialérgico. A criança tem uma rinite diagnosticada, ela tá numa crise, eu posso prescrever um antialérgico. Qual o problema do antialérgico? Ele é prescrito para resfriado. Então, assim, o mecanismo fisiológico do desenvolvimento dos sintomas da coriza, da tosse, num resfriado, ele é totalmente diferente do mecanismo... De um antistamínico. Então, assim, parece óbvio, mas no fundo as pessoas não entendem esse óbvio. Ai, então, que assim, bom. Marido, Felipe Della Negra, por favor, escute esse episódio. Apesar de parecer um quadro de alergia... ao guichê do podcast. Nariz entupido, espirro, coriza. Apesar de parecer resfriado, se a causa é viral... Você dar um antialérgico não vai tirar o sintoma da criança. E os antialérgicos não são isentos de efeitos colaterais. Sabe o que me salvou esses dias? Eu preciso te interromper, porque eu preciso falar sobre isso, porque eu acho que pode ajudar muitas mães e é prático e recente. Eu estava em um congresso em West Palm Beach, recentemente, e a Pietra estava com coriza, narizinho e tal, e eu vi também a minha sogra, que me disse que é uma grande infectologista. Ela falou assim, peguei o vírus da Pietra. E aí, na sequência, eu conversei com meu marido, ele falou assim, vou dar um Alegra. Eu falei assim, pra quê? Se a sua mãe pegou, não é uma alergia de pó, porque eu tô com obra em casa, não é. Então, você não precisa dar. Mas é difícil, porque na cabeça dele é uma pessoa que ainda usa muita medicação, ele tem um estilo de vida saudável, mas ele ainda se apoia muito na medicação para diminuir o tempo, né, de doença, para poder ter uma velocidade melhor aí na restauração do indivíduo, e no caso era a nossa filha. Eu falei, não precisa. E aí eu começo a manipular, a babá, não dá não, porque não precisa. Então fala com o seu filho que não precisa. Então eu acho que esse conhecimento que você está dando, olha só, aconteceu na minha casa. E imagina, assim, outras tantas que não tem, né, uma pessoa que, né, que cuida da saúde ou que entende um pouquinho, né, mais sobre nutrição. O quanto é difícil, né? Entender que não é para dar não é tão óbvio, né? Porque, não, eu tô falando... assim, o sintoma é muito aconteceu parecido. Lá em casa. Então, quando, por exemplo, está indicado um antialérgico para uma criança que está com esses sintomas? Quando a criança tem rinite, está resfriada e essa criança responde ao antialérgico. Então, para você saber se sua filha precisa ou não do antialérgico, essa é uma dica muito boa. Quer dar uma dose? Dá. Tá. Melhorou? Não. Então para. Bom. Porque se o mecanismo não é alérgico, a dose que você der, você fala, pô, não adiantou nada. Boa, não vai responder. Ótimo. Então, medica. Quer medicar? Medica. Não respondeu. Pronto, não mudou, para de dar, porque o mecanismo não é alérgico e não vai ajudar. Perfeito. O que nós fazemos hoje na medicina funcional integrativa, que é um dos meus alvos de estudo, é a prescrição de suplementos que... Existe a preparação nutricional, mas outros suplementos estão fitoterápicos, até alguns ativos de micronutrientes, alguns fitoativos, que diminuem o tempo, a duração e a gravidade da doença. Porque eles atuam como diminuidores da multiplicação viral, por exemplo. Perfeito. Então, aí sim faz sentido. Só que o mundo de hoje, ele ainda é imediatista. Sim. Então, a gente quer um remédio que pare o nariz de escorrer imediatamente. A gente quer um remédio que desobstrua aquele nariz e faz com que a criança consiga dormir a noite inteira sem acordar, porque o nariz está entupido. Sim. E aí, um olhinho essencial, eucalipto, melzinho de eucalipto. Eu ia perguntar, mas eu não sabia se podia. Quais são os fitoativos que você acredita que pode ser utilizado? O que eu posso dar de orientações gerais aqui que Deixa funcionam. eu só dar um recado aqui importante também, porque a gente está falando aqui sobre suplementação, sobre fitoterápicos em condições suaves, né? Um resfriado. Seguras. Então, assim, gente, não, por favor, não peguem isso e levem para qualquer situação. Se o seu filho ou sua filha necessitarem de medicação, de um profissional de saúde para aquela situação, não hesitem e não fiquem ali intensificando cuidados só em suplementos e em fitoterápicos, não, pelo amor, porque isso também pode, né, você insistir em uma estratégia onde a estratégia melhor seria uma medicação, você só vai atrasar a recuperação e pode ainda agravar a recuperação do seu filho. Então, calma.
Eu acho que aqui a Martina vai trazer, mas o mais indicado é vocês entrarem Vou trazer então uma informação na mais fila importante. da consulta da Martina. Vou trazer uma informação ainda mais importante, então. O que é esperado para a evolução de um resfriado? O que você deve... Onde você deve procurar ajuda, tá? Então, pensem assim. Os 3 primeiros dias de infecção são aquele momento em que a criança fica mais prostrada, com mais febre, com o nariz mais congestionado, então ela acorda mais à noite, porque o nariz está entupido, ela não consegue respirar. Então, os bebezinhos menores de 2 anos, eles não têm o mecanismo compensatório de abrir a boca para respirar. Eles ficam tentando puxar o ar pelo nariz entupido. E isso gera o quê? Desconforto, a criança acaba acordando mais vezes. Então, é esperado. Não é algo que, nossa, é mais grave porque ela está acordando mais à noite. É pior porque isso está acontecendo. Não, isso é esperado nesses primeiros 3 dias. Prostração, perda de apetite, febre, nariz mais entupido. E geralmente começa com uma coriza clara. Esse é o primeiro ponto. Passaram os primeiros 3 dias, primeiras 72 horas ali. Essa secreção costuma aumentar. Então, nossa, ele estava sem tosse, estava tudo bem, agora tá tossindo horrores, tá expectorando, o nariz tá verde, tá amarelo. É esperado. Do 3º até o 7º dia, mais ou menos, que essa secreção fique mais espessa, fique mais volumosa, que a criança tussa mais. Porém, a disposição já melhorou, a febre já passou, o apetite já voltou, tá comendo um pouquinho melhor. Então, a gente teve aqueles 3 primeiros dias mais baqueado, com sintomas mais brandos. 3 de 7 dias, com tosse mais expectorativa, nariz mais secretivo, um nariz mais entupidinho para dormir, mas não é aquela obstrução de congestão, é um pouco mais de secreção, que lavar ajuda. A lavagem ajuda inalação, posicionamento, levanta a cabeceira da cama, vai ajudar ali, tá? Depois do 7º dia, os sintomas começam a se estabilizar e a melhorar devagarzinho, sendo que em 10, 14 dias a criança está bem de novo. Então, sabendo disso, você vai procurar menos pronto-socorro, sabe? Porque assim, é esperado que isso aconteça, tá? Qualquer coisa fora disso, depois dos 3 primeiros dias, passou a febre das 72 horas, parou de ter febre, voltou a ter febre. Ele tá com uma tosse, uma crise de tosse, que tosse, não consegue respirar direito, tá? Com desconforto, que a gente fala, que é um esforço para respirar, que afunda aqui o pescocinho, que puxa a costelinha. Beleza? Pronto, socorro, não tem nenhuma dúvida. Tá? Tá uma prostração que mesmo você medica a febre e a criança, porque geralmente a gente medica, tá? Isso é um outro assunto, mas medicamos a febre, a criança acorda. Ela brinca um pouquinho, ela sai do sofá, ela tá mais ativa, passa 4, 5 horas do medicamento, ela volta a ficar mais baqueadinha. Se você medicou e ela não melhorou, é um sinal de alerta, é uma prostração que não melhora com a medicação, é uma febre que não abaixa com a medicação. Indicação de pronto-socorro, indicação de avaliação no pediatra, enfim, porque pode ser alguma coisa mais grave. Sim, tá? perfeito. Fora ótimo. desse cenário, fora desse cenário, o que a gente pode pensar em fazer? Tá? Perfeito. Eu vou dar talvez 2, 3 estratégias aqui que são mais importantes de uma forma geral. A primeira delas é para essa congestão nasal, esse nariz mais entupido. A lavagem nasal, ela pode sim ajudar, se for essa fase mais secretiva. Se for aquela fase de mais congestão, então edema, tá sabe aquela sensação que a gente tem de que a garganta tá pegando quando começa um resfriado? Aquilo lá geralmente é por ativação do sistema imunológico. Então, gera um inchaço. Esse inchaço naquele micro narizinho pequenininho, entope o nariz. Então, lava o nariz. Não mudou? Não precisa ficar lavando com 300 seringas de soro. Tá? Pensa que é um momento em que vai passar, que já vai melhorar. E aí o que a gente pode usar? Óleo essencial no difusor, tá? Então não é para passar óleo essencial, não é para ingerir, óleo essencial é no difusor. Eucalipto e hortelã-pimenta são as 2 indicações principais que ajudam a melhorar essa obstrução nasal, tá? E um outro medicamento que é um fitoterápico, que tem muito estudo de segurança, e que ajuda a diminuir o tempo, duração e intensidade, é um que eu falo muito nas minhas redes sociais, que é o Pelargonium cidoides, nomes comerciais, Caloba, Uncan, Imunoflan, as doses estão na bula, para a idade, para peso da criança. O que ele faz, esse medicamento? Quando ele é iniciado nas primeiras 24 horas, ele diminui a multiplicação viral. Então, a intensidade dos sintomas, ela é melhor. Não é que vai cortar a tosse, não vai cortar os sintomas, mas eles ficam mais brandos, eles duram menos tempo. Então, é algo que você pode usar, né? A princípio, todas as infecções, naqueles primeiras 24 horas, são 7 dias de medicação, conforme a bula aí pro peso. Eu acho que já é uma dica que ajuda bastante. Super. Martina, muito obrigada. Que delícia, né? Nós ficamos quase 2 horas batendo papo com a Martina. A gente ficaria mais 4. Tem muito assunto. Quero
quero te convidar novamente. Espero que você tenha agenda para estar conosco aqui mais vezes. Obrigada por todo o seu conhecimento. Obrigada por essa forma descontraída, didática que você trouxe todas as informações para os nossos ouvintes. Obrigada, Bru, sempre com perguntas pertinentes, e aí ela provocativa consegue aí trazer mais informação para a gente. E toda quinta-feira tem um episódio novo do Que Mulher é Essa para você, um novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. E não esqueça de deixar um like aqui nesse podcast para entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E tem muita coisa bacana no Que Mulher é Essa. Acesse outros conteúdos e aproveite. Obrigada a todos vocês, até a próxima. Beijo, Martina, obrigada. Beijo, Bruna. Ale, obrigada por mais esse super podcast. Acho que está no meu top 3 de favoritos que a gente já gravou até hoje. Martina, muito obrigada. Um prazer poder esclarecer todas essas dúvidas. Eu nem sou mãe ainda, estou na minha fase... Já está buscando informação, tá me preparando, porque eu sou nerd. Não sou mãe, mas eu sou nerd. Então, certamente, é muito bom poder aprender com quem tem tanta experiência clínica e tanto embasamento de estudo, e quem, acima de tudo, olha para o ser humano de maneira integral, né? Que eu acho isso muito especial. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui novamente convidada para uma próxima. Se você quiser deixar suas redes sociais também para o povo resseguir ela, com certeza vai ser muito bom. Esse é um assunto que realmente ele não deve interessar só quem é pediatra. Se todos pudessem ouvir, os avós, as pessoas que vão se preparar que um dia vão ser mães, né, que são tias, é um conteúdo que é enriquecedor para todo mundo. Então, realmente, compartilhem, porque eu acho que a gente tem uma chance muito grande de mudar o destino das nossas crianças. Eu acredito fortemente nisso. Eu acredito que a gente foi responsável por um aumento das doenças da nossa infância, e que nós somos responsáveis também por reverter isso que aconteceu. Perfeito. Então, compartilhem, agradeço de novo a todos aqui. Quem gostar desse assunto, me siga, que eu falo muito sobre isso no meu Instagram, então @DRA_doutora.martinacatassini. E quem for profissional de saúde e quiser saber mais sobre suplementação, eu tenho uma pós-graduação sobre esse assunto. Tá? Estão convidadíssimos a fazerem parte da pós. A gente quer um curso livre, então peçam para a doutora Martina fazer um para meros mortais que não são médicos, por favor. Bom, a gente vai conseguir, vocês vão ver, gente. É um curso para público final, Martina. Exato, para mamães de primeira viagem. Eu já estaria, quando ela estava descrevendo a fase da gripe, no terceiro dia a criança catarrenta já ia estar desesperada arrancando os cabelos. Você falou, então tá, ok, já a criança fico não mais ia morrer. Calma. Exato. Gente, um beijo, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.